Oi, aqui está a nossa aventura. Decidimos ir para o México, um país totalmente novo para nós, e começar uma expedição. Isso provou ser uma das maiores descobertas da minha vida. Já que comecei de forma tão grandiosa, a introdução também deve ser à altura. Aqui vamos experimentar todos os 4 elementos: ar puro da montanha, dádivas de terra fértil e infinitos espaços aquáticos. Em suma, a Guatemala é simplesmente legal. Certo, vamos deixar de lado o patos e começar pela introdução. A Guatemala é um pequeno país bastante pobre ao sul do México, conhecido pela grande civilização maia, cujas tradições ainda sobrevivem até hoje. É incrivelmente verde e rico em natureza. O próprio nome significa lugar onde crescem muitas árvores. É também famoso pelo seu excelente café. Disse que foi aqui que nasceu o café instantâneo. E claro, não faltam vulcões. Há mais de 30 no país, sendo 3 particularmente ativas. Falaremos delas em breve. Por agora, estamos chegando à cidade da Guatemala, a maior da América Central, com quase 4 milhões de habitantes, muitos dos quais vivem em condições difíceis, semelhantes a favelas. A cidade não é considerada segura para turistas, então assim que chegarmos iremos diretamente para lugares mais tranquilos. Uma curiosidade é que na Guatemala os pontos de câmbio e venda de cartões SIM começam logo antes do controle de passaporte. Nunca tinha visto algo assim antes. Faz sentido, pois comunicação e dinheiro são fundamentais para viajar pelo país. Nem em todos os lugares há terminais e Wi-Fi disponíveis para você. No caminho do aeroporto, a cidade parece uma metrópole negligenciada e lotada. À primeira vista, a cidade não tem nenhum caráter único. Enormes ônibus coloridos, que sem qualquer horário transportam passageiros para todos os cantos do país, são uma das atrações da Guatemala. No jargão turístico, chamados de chicken buses, porque os fazendeiros locais frequentemente os utilizam para transportar aves para o mercado. Antigamente, esses ônibus levavam estudantes nas áreas dos Estados Unidos, mas após atingirem um certo nível de uso, de acordo com as rígidas regulamentações americanas, foram retirados de uso. Em vez de uma merecida reforma, eles ganham uma segunda vida na América Central. Os mecânicos locais reparam e modificam esses veículos da forma mais colorida possível. O resultado é mais ou menos este. Durante toda a viagem, nunca vi 2 chicken buses idênticos nas ruas. Parece incrivelmente impressionante e é difícil acreditar que é apenas um transporte público comum e não uma decoração de festival. Simplesmente olhe para todos esses detalhes. Era isso que eu esperava quando peguei o carro para os jogos. Mas preferimos chegar um pouco mais rápido e confortavelmente de Uber, o que também é bastante barato. Por $16, viajamos 40 quilômetros por estradas montanhosas até a cidade de Antígua. Eu gosto dos preços de transporte neste país. A Guatemala nos surpreendeu com os preços não só do táxi, mas também da hospedagem em um lugar bastante decente. Por muito pouco dinheiro, alugamos um quarto no centro histórico de Antígua e $45 por um quarto duplo. Não dá para estar mais no centro. No terreno do hotel, há uma antiga parede colonial e uma placa com várias datas, indicando quando algo foi construído e quando foi restaurado. Na verdade, isso já foi há bastante tempo, e os quartos em si estão escondidos em um jardim verde atrás de portas de vidro no andar térreo. No geral, é o máximo em conforto, ideal após um dia intenso. Nosso quarto de $45 é mais que um simples hotel. É um estúdio completo, decorado no estilo típico guatemalteco, e o café da manhã está incluído. No geral, ótimo. Agora, vamos conhecer Antígua. Antígua é uma bela cidade colonial situada em uma área montanhosa, a apenas 40 quilômetros do aeroporto,
Seu nome significa literalmente Antiga Guatemala, já que esta cidade foi a capital antes da mudança para a cidade da Guatemala. A história dessa mudança é bastante triste, mas também irônica. A cidade foi construída no século XVI num vale considerado seguro contra erupções e terremotos. No entanto, já no século XVIII, um forte terremoto destruiu-a quase por completo. Após o terremoto, as autoridades decidiram transferir a capital para onde hoje se encontra a cidade da Guatemala. O antigo povoado foi cuidadosamente restaurado e chegou até nós quase intacto, mantendo a arquitetura típica das cidades coloniais espanholas. Alguns monumentos destruídos foram preservados, como esta velha catedral. Claro, também foram construídos novos e belos edifícios. Basicamente, toda a cidade é como um museu de arquitetura local, obviamente listado como Patrimônio Mundial da Unesco. O principal monumento da Unesco, o Arco de Santa Catalina, fica no centro da cidade, perto do nosso hotel. Ele ligava a escola ao convento, que já não existem, mas o arco permaneceu. No arco, durante a reconstrução, uma torre com relógio foi adicionada e voilá! Aqui está a principal atração turística do país. Um arco com o vulcão Água como pano de fundo. É uma vista tão típica da Guatemala que você vai encontrá-la em cartões postais ou, por exemplo, em uma pintura no seu quarto. Na minha opinião, Antigua é um lugar muito aconchegante, ideal para meio-dia de passeios pela cidade. A cidade é composta por prédios baixos e coloridos, onde estão escondidas elegantemente lojas, hotéis diversos, bares e, claro, moradias para quase 50 mil habitantes. A maioria deles se dedica à agricultura ou, claro, ao turismo. Tudo o que você vê nesta cidade é definitivamente o lado bom da Guatemala. Tudo é muito brilhante e verde. Todas as lembranças que você encontra nas lojas são tão coloridas quanto possível. As mulheres maias usam roupas muito marcantes. E claro, não nos esqueçamos daqueles famosos ônibus. Então, para completar a imagem, vamos ver se aqui também é saboroso. Não estou falando da manga do mercado por $1 o pacote, que aliás é ótima. A Guatemala é famosa pelo seu café, sendo um dos maiores fornecedores mundiais e o mais importante dos Estados Unidos, pois é o café guatemalteco que é utilizado pela Starbucks. Disse que o café de melhor qualidade da Guatemala é cultivado nos vulcões que rodeiam a cidade de Antigua. Por acaso, durante um passeio pela cidade, encontramos uma pequena loja onde este café é preparado e vendido. Este lugar não se parece com o típico café hipster da sua vizinhança. Em vez de um flat white ou frappe padrão, você encontrará muitos produtos locais, como café, chá e todo tipo de especiarias. A encantadora barista Gwendy nos contou que preparar café de maneira comum é pouco para eles, então eles experimentam de várias formas. Para provar isso, ela preparou para nós provavelmente o crossover mais forte, chá feito de frutos de café. O chá tinha um sabor um pouco frutado, um pouco mais doce, com notas sutis de chocolate ao fundo. Gostamos muito, então decidimos experimentar a especialidade deste café. Isso é claro, café. Gwendy preparou para nós uma mistura exclusiva de café vulcânico forte com várias especiarias. Cheira a vinho quente com café. Não vou dizer que é ruim, mas certamente não é algo do dia a dia. Sabe muito bem. O sabor principal é de café com outros aromas adicionados. Realmente especial. Pagamos $4 pela degustação e unanimemente adicionamos este lugar à lista de lugares para visitar em Antigua. É assim que é a antiga capital da Guatemala. É clara, acolhedora e também saborosa. Não é de admirar que a maioria dos turistas vá não para a cidade da Guatemala, mas para cá. Às 9 horas da noite, todos os lugares oficialmente fecham, mas continuam operando discretamente, a portas fechadas. Nós não vamos festejar porque amanhã temos que acordar muito cedo para um evento que é, na verdade, o motivo pelo qual viemos para a Guatemala.
estou rearranjando coisas para um dia e meio em outra mochila porque minha mochila é mais para fotografia do que para caminhadas. E para onde estamos indo pode haver um pouco de poeira. 1 hora de viagem desde Antígua e um café da manhã guatemalteco direto no carro e café da manhã com vista para a plantação e depois você pode começar o caminho. Nossa jornada começa nas pitorescas plantações de milho e café. Muitos de vocês provavelmente já adivinharam que estamos subindo um vulcão. A Catenango que estamos escalando está adormecido e o outro ao lado está muito ativo. Até mesmo neste logotipo, a lava está saindo dele. Ao entrar na trilha de trekking, você precisa preencher vários formulários relacionados ao Covid-19. Eu não pensei que isso me pegaria até mesmo no caminho para o vulcão. A entrada no caminho é paga. Você precisará deixar algumas moedas, e toda a subida leva em média cerca de 5 horas e cobre uma subida de 1,5 km. Para ser honesto, escalar pela selva está se revelando um pouco mais difícil do que eu pensava, mas eu tenho muitas desculpas. Primeiro, em abril, eu fiquei doente com aquela doença conhecida, da qual meus pulmões ainda não se recuperaram completamente. Segundo, o café guatemalteco natural não caiu bem, tomado de estômago vazio. Tenho a impressão de que pode haver 2 vulcões ativos lá em cima. É realmente perigoso. E em terceiro lugar, estou a transportar todo o equipamento cinematográfico pesado, câmeras, tripés, lentes, apenas para poder mostrar tudo isto a vocês. Sim, a vocês que estão a ver ou a ouvir. A escalada é ainda mais difícil porque estou carregando 4 litros de água. Esse é o mínimo necessário, pois não há água no topo. Durante o descanso, vou rapidamente apresentar nossa expedição. Nosso guia Gonzalo já escalou este vulcão várias vezes, então para ele é como uma ida ao escritório. Temos também conosco Nick dos Estados Unidos, que viajou pela América Central por alguns meses e, como cereja no topo do bolo, decidiu subir um vulcão. Vocês podem se lembrar de Bori e de nossas outras viagens juntos, por exemplo, pouco antes da Guatemala, exploramos a península de Yucatán juntos. Estamos passando por uma zona de florestas de coníferas onde já está visivelmente mais frio. Aqui uma nuvem desceu. Espero que no topo não haja nevoeiro total. Boa notícia! Finalmente chegamos ao acampamento base, a uma altitude de quase 3.600 metros. Má notícia: ainda não há nenhuma visibilidade. Espero sinceramente que isso seja só porque estamos nas montanhas, onde o clima muda a cada hora. Ainda tenho esperança de que veremos aquelas belas vistas, embora, por enquanto, isso ainda seja incerto. Para o almoço, comemos sanduíches guatemaltecas gigantes com feijão, ovos e guacamole. E elas provavelmente atraíram todos os cães vulcânicos daqui. Ok, você tem um pouco. Você vai comer isso? Desejamos ao cachorro uma boa refeição e convidamos para uma excursão rápida pelo nosso acampamento. As acomodações são quentes, parecem não vazar e tudo dentro é muito simples. Temos alguns sacos de dormir que são desinfetados, mas eu não entraria neles sem roupa. Respondendo à pergunta básica, há um banheiro, mas não há conexão para assistir ao YouTube, então você terá que conversar com pessoas reais. Minha avaliação deste albergue é 8 em 10. Você pode deixar seus pertences, descansar um pouco e esperar que as nuvens se dissipem. Eu estava deitado e descansando tranquilamente, e esse vulcão entrou em erupção tão forte que tudo dentro da barraca sacudiu. A fuma já se dissipou e isso provavelmente não é o mais forte que nos espera hoje. Simplesmente uma bomba. Então vamos nos conhecer. Este é o antigo vulcão Fuego, que em espanhol significa fogo. O nome diz tudo, pois há muitos anos ele regularmente lança no ar nuvens de cinzas e lava. E mesmo em suas encostas é visível que houve atividade relativamente recente.
Se você olhar para as imagens de satélite dos vulcões Fuego e Acatenango onde estamos, ficará claro qual deles ainda não está extinto. Eles são tão contrastantes que poderiam ser usados em um comercial. Eu raspei um dos meus vulcões com espuma de barbear comum e o outro com um gel chamado lava. Em resumo, é um dos vulcões mais ativos do nosso planeta. Quando as nuvens finalmente se dissiparam, ficou claro que além de nós havia outros aqui que queriam observar sua atividade. Toda a encosta de Acatenango está cheia de tendas e até pequenas casas, onde há visitantes de várias partes do nosso pequeno planeta. De onde você é? Los Angeles, Ucrânia. Itália. Uau! Cada andar deste abrigo pertence a uma empresa específica de guias que são responsáveis pela segurança do grupo e, claro, pela limpeza da área. Com o que nem sempre conseguem lidar 100%. Que confusão! Meu Deus! O programa neste sanatório é mais ou menos o mesmo para todos. Descansar enquanto espera por uma erupção maior e o espetáculo vale cada hora passada nessas encostas empoeiradas, pois é realmente de tirar o fôlego e um pouco assustador em alguns lugares. Sim, querido. Claro que não. Vai dar para fazer um time-lapse. Ótimo. Fogo. Classe. Ó Deus, lindo, lindo, né? Através das calças de felicidade. Mas tudo isso são apenas pequenas erupções. Este vulcão pode entrar em erupção com consequências muito mais sérias e fez isso pela última vez há 3 anos. Em junho de 2018, o vulcão Fuego trouxe uma verdadeira catástrofe para as áreas vizinhas. Foi uma erupção que durou 16 horas e cobriu as aldeias próximas com cinzas e pedras. O fluxo de lava tinha um comprimento de 8 quilômetros e as cinzas chegaram até a cidade de Guatemala. Essas explosões diferem das erupções regulares como no Havaí, porque lá a lava flui relativamente devagar e as pessoas têm a chance de evacuar. Aqui tudo acontece muito rapidamente e é mortal. Centenas de pessoas morreram e milhares perderam suas casas. Foi uma erupção do tipo estromboliano em que lava e cinzas são regularmente expelidas em pequenas ou às vezes grandes explosões. E isto ainda não é o tipo mais seguro de erupção que ocorre nas erupções plinianas. A lava e a cinza ainda se soma ao gás vulcânico. Tais explosões ocorrem com muito menos frequência, mas são muito mais fortes e imprevisíveis. A lendária erupção do vulcão Vesúvio há quase 2000 anos foi desse tipo e varreu da face da terra toda a cidade de Pompeia. Alifuego até hoje lembra que vulcões ativos são realmente uma ameaça, e não apenas um fenômeno natural fascinante. Tínhamos o plano de chegar o mais próximo possível do vulcão a uma distância segura para sentir a terra tremer sob nossos pés. Mas o clima aqui é tão instável que decidimos que é melhor não arriscar, afinal, estamos nas montanhas. Enquanto esperamos por mais períodos de céu claro e o espetáculo noturno do vulcão, não há muitas atividades no acampamento. Primeiro, precisamos manter o fogo aceso, pois à noite a temperatura cairá quase a 0. Em segundo lugar, apreciar as luzes noturnas das cidades aos pés do vulcão. Depois, Gonzalo rapidamente nos serviu macarrão com pão. Para aqueles que se preocupam com as calorias queimadas durante a escalada, estamos bem prontos para a sobremesa. Que choque! Oh, meu Deus! É como um show de fogos de artifício, mas da mãe natureza! Uau! Uau! Que explosão! Provavelmente uma das maiores. As erupções aconteciam cerca de uma vez por hora e cada uma delas literalmente tirava o fôlego. E isso não é a única coisa que você pode admirar daqui de cima. Esta é a vista do outro lado do nosso acampamento. Uma cidade iluminada coberta por nuvens, lava de outro vulcão e ao fundo ainda há trovões e relâmpagos. Inimaginável!
A lava vem de outro vulcão ativo nesta região chamado Pacaya. Pacaya se eleva a 2.552 metros. Embora não crie fogos de artifício espetaculares como o Fuego, muita lava flui dele, e é assim que parece da perspectiva de um drone. Apesar de sua magnificência, o vulcão Pacaya não desperta tanto entusiasmo nos criadores de conteúdo quanto o Fuego. Eu, por exemplo, acordei às 3 da manhã para tentar capturar uma erupção contra o céu limpo, e acho que consegui. Depois de 1 hora e meia subindo por cinzas vulcânicas e terreno irregular, finalmente chegamos ao Acatenango. Não foi fácil, o esforço e a altitude pesaram, mas provavelmente valeu a pena. Atrás de mim está a cratera deste antigo vulcão extinto, e aqui está, claro, o nascer do sol, começando a iluminar a paisagem. Mesmo que o Fuego não nos presenteie com erupções noturnas, o nascer do sol na cratera do vulcão Acatenango compensa tudo. Estamos no terceiro ponto mais alto da Guatemala, e a vista por muitos quilômetros ao redor merece os adjetivos mais pretensiosos, como incrível. Parece que os estratovulcões guatemaltecos estão mais isolados uns dos outros do que as cadeias de montanhas mais conhecidas. Por isso a sensação de estar no topo do mundo é muito intensa aqui. Daqui também dá para ver aquele ponto seguro no vulcão Fuego que não alcançamos por causa do tempo. Só resta olhar e admirar. O sol começa a esquentar levemente e discretamente sugere que é hora de voltar para o acampamento. A descida pelo pó vulcânico me agradou um pouco mais do que a escalada. É quase como andar de snowboard. A aventura foi bastante empoeirada, mas incrivelmente emocionante. Provavelmente é a melhor experiência que se pode ter na Guatemala em apenas 1 dia e meio. O mais interessante é que tudo isso custou apenas $80. Isso inclui guia, acomodação e 3 refeições por dia. Isso é muito barato, mesmo apenas pelo trabalho de guia. Agora vamos tomar café da manhã e voltamos para baixo. Difícil acreditar que chegamos na Guatemala há apenas 2 dias. Esta foi provavelmente a minha primeira visita mais intensa a um novo país. Mas isso não é o fim do nosso relacionamento com este lugar. Nos despedimos de Nick e Gonzalo, reempacotamos nossas coisas em Antígua e seguimos nosso caminho. Abaixo de nós há um trecho de asfalto perfeitamente liso. Tudo isso porque não é apenas uma estrada comum, mas uma parte da famosa rodovia Pan-Americana. É a estrada quase ininterrupta mais longa do mundo, que liga as duas Américas, do Alasca ao sul da Argentina. Quando saímos da autoestrada, o trânsito diminui drasticamente. Primeiro em asfalto de qualidade inferior e depois em estrada de terra batida. Na aldeia, um cortejo fúnebre pode bloquear a estrada. Ultrapassar na faixa contrária não é bem visto aqui, então seguimos pacientemente o comboio por uns bons 15 minutos. Nossa próxima localização está a 100 quilômetros de Antigui. Gostaria de falar um pouco mais sobre os preços para se locomover pela Guatemala. Chamamos um Uber para ver o custo da viagem e foi-nos indicado um preço de cerca de $32. Pensamos que fosse um erro, mas não era. $16 por pessoa por 2 horas de viagem.
Neste momento, alugar um carro não faz sentido. O local para onde estamos indo poderia ter sido percebido pelos espectadores mais atentos já da cratera do vulcão Acatenango. É o Atitlán, o lago mais profundo da América Central, cercado, é claro, por vulcões e algumas pequenas cidades. A cidade mais facilmente acessível por estrada é Panajachel, que também é a maior. Aqui vivem 10.000 pessoas e é o principal centro de transporte da região. Daqui partem transportes públicos terrestres para outras cidades e vilas, bem como transportes aquáticos. Estamos embarcando no barco que um morador local já preparou para nós. Aqui ele está nos levando a bordo. Precisamos atravessar para a cidade onde passaremos as próximas noites. Esses pequenos barcos são a única maneira de se mover entre as cidades. Eles não são uma atração turística, mas sim um verdadeiro minibus flutuante. Durante o horário de pico, você precisa lutar por um lugar vago. Como é típico de micro-ônibus, eles param em cada cais, pegando e deixando passageiros. Por isso, durante a viagem, os rostos mudam constantemente. Mas, no geral, podem ser divididos em duas categorias. Locais em roupas brilhantes e coloridas e americanos que vêm para longas férias. Pode-se explicar longamente por que eles vêm aqui ou simplesmente mostrar as vistas do lado de fora. O lago é, na verdade, uma caldeira gigante, com uma profundidade de 400 metros, formada após a erupção de um antigo vulcão há mais de 80.000 anos. Atitlán é considerado um dos lagos mais bonitos do mundo, às vezes chamado de como latino-americano. Eu não estive lá, mas aqui é realmente lindo. Grandes montanhas cobertas de selvas tropicais descendo diretamente para a água são uma visão verdadeiramente monumental. Em contraste com seu tamanho, os hotéis desproporcionalmente grandes que surgiram perto de Panajachel parecem insignificantes e, na minha opinião, não combinam com essas magníficas selvas. Mas estamos nos aproximando do nosso destino. La Laguna de la Cruz é uma das cidades mais bonitas e de mais difícil acesso à beira do lago. A maioria das casas residenciais fica diretamente no topo e há apenas uma estrada que leva até lá. De fora, parece muito épico, como se fosse uma comunidade isolada na montanha. A base da montanha é igualmente encantadora. É claro que está destinada a um cais para barcos, bem como numerosas vilas e bangalôs onde os turistas que chegam descansam. As opções de lazer são limitadas. Pode-se comer em restaurantes locais, experimentar alguns esportes aquáticos ou visitar outras cidades, então falaremos sobre isso em breve. Mas agora vamos para a parte prática. Por $100, reservamos por 2 noites uma cabana tropical com decoração típica da Guatemala. No preço estão incluídos cafés da manhã dignos de Instagram com produtos locais, incluindo meu novo amor, bananas fritas. Na varanda foi colocado um dispositivo perfeito para relaxar após a viagem e admirar a paisagem da tarde. Assim, passamos o resto do dia e fomos dormir cedo, pois amanhã teremos um dia muito intenso. A vista dos vulcões sobre o lago Atitlán de manhã é algo pelo qual vale a pena vir aqui. Infelizmente, o tempo não nos revelou todos os 3 picos, e com o céu limpo, pareceria mais ou menos assim. Sim, essa é outra vista icônica da Guatemala do nosso quarto em Antígua. Não pudemos esperar as nuvens desaparecerem para a foto, pois tínhamos que explorar mais alguma coisa ao redor do lago. Mas explorar o lago sozinho em um dia é um verdadeiro desafio. É por isso que Boris encontrou um morador local que nos mostrará tudo em um dia com detalhes. O nosso guia Alex é um maia nativo que fala inglês fluentemente. Por $100 para 2 pessoas, ele passará o dia inteiro conosco, mostrando várias cidades onde vive a população indígena dessas terras. A primeira parada é San Juan La Laguna, uma cidade de artistas e artesãos. Sua especialidade são pintores, escultores e outras personalidades criativas. Um dos estúdios está logo no cais. As crianças locais pintam aqui motivos típicos da Guatemala, incluindo vulcões e grandes e pequenos gatos. E a menina com o rosto do Elon Musk. Por favor, me diga que não sou só eu que vejo isso. Tudo aqui é tipicamente guatemalteco, cheio de cores.
Compramos um gatinho por alguns dólares e seguimos para a loja de roupas locais. O lugar nos recebe com uma explosão de cores ainda mais intensas do que no estúdio dos artistas. Embora os homens maias raramente usem chapéus coloridos, eles têm meio sombrero característico. Por outro lado, as mulheres costumam usar saias brilhantes, mas não as compram nesta loja. Boris queria comprar um traje nacional como lembrança para sua filha, mas o preço de $200 por peça rapidamente o desencorajou da compra. A versão oficial dos altos preços não é uma pegadinha para turistas ricos, mas o fato de que todos esses tecidos são artesanais. Eles coletam algodão local, transformam manualmente em fios e, em seguida, tingem com essências vegetais e tecem esses tecidos em teares primitivos. Este processo é longo e trabalhoso, embora as etiquetas nas roupas sugiram um método de produção mais eficiente. Durante as negociações, os proprietários começaram a rir, achando que Boris se parecia muito com Messi. Infelizmente, eles não concordaram com um desconto para o melhor jogador de futebol do mundo. Messi dá dinheiro às pessoas, então sim, seu salário é de $100 milhões. Geralmente as pessoas são muito positivas, e aproveitando estamos conversando sobre diferenças de altura. Historicamente, os maias são um dos povos indígenas mais baixos da América do Norte. A altura média dos homens é de cerca de 155 centímetros, e das mulheres é de 150 centímetros. É por isso que nos destacávamos da multidão. Não prometo pela tradução, mas as discussões no dialeto local soavam mais ou menos assim. É um gigante. Qual é a sua altura? Ei, pessoal, quanto ele pode ter? Grande, né? Uau! A diferença era mais evidente quando chegamos à praça principal, também usada como centro desportivo, para assistir ao jogo. Éramos pelo menos meio metro mais altos do que todos, o que poderia causar desconforto se não houvesse espaço. Toda a aldeia estava lá, não por falta de televisão, mas porque a energia tinha falhado em todo o lado, exceto naquele local com o único gerador. De um modo geral, San Juan é uma cidade muito positiva e colorida. Foi agradável passear por algumas horas, olhar para as paredes pintadas e os locais, mas é hora de seguir adiante. Chegamos à vila vizinha usando o transporte local nacional. Ok, vamos. Tuk-tuks são usados para se locomover pela cidade ou, às vezes, entre cidades na mesma margem. Infelizmente, a viagem não é tão bonita quanto de barco. Em 15 minutos, chegamos a San Pedro La Laguna. Embora La Laguna seja meio redundante, já que significa à beira do lago. Todas as cidades aqui são La Laguna. Se San Juan foi uma cidade de artesãos e artistas, então esta é uma cidade de festeiros. San Pedro é muito maior do que San Juan e é famoso por sua vida noturna intensa, atraindo numerosos turistas estrangeiros com mochilas. A demanda levou à abertura de muitos bares, restaurantes e pequenos hotéis ao longo da costa. Visitas durante o dia podem ser decepcionantes, pois as ruas estão frequentemente vazias e muitos locais estão fechados, provavelmente porque os moradores estão descansando após as festas noturnas. Finalmente encontramos um pequeno restaurante local, onde comemos uma refeição rápida e barata. Esperando que a refeição não prejudique nossos estômagos, fomos para a última cidade do dia. A viagem de San Pedro a Santiago levou tranquilamente mais de 30 minutos. A viagem foi tão tranquila que o motorista até nos deixou dirigir por um momento, é claro, sob sua supervisão rigorosa. Santiago, à primeira vista, parece mais sombrio do que outras cidades ao redor do lago. A cidade é muito mais pobre e menos turística, com uma forte comunidade maia. Onde vivem a maioria dos maias? Aqui. Não no México ou em outro lugar? Não. Então ele morou aqui, nesta cidade? Nesta mesma cidade. Sim, a maioria deles vive aqui. São eles que governam esta região. É por isso que existem 2 sistemas administrativos aqui, no lago, o dos maias e o do Estado. Embora o Conselho Maia tenha grande influência nas decisões locais e nas questões culturais. Assim, se o governo deseja introduzir mudanças, cabe ao Conselho Maia a decisão final. É ele que toma as decisões e as mudanças são então implementadas com cautela. Aqui é preciso respeitar as leis dos maias. É o sistema que prevalece aqui, um pouco incomum, mas existe. No entanto, não se esqueça da regra principal.
A cidade nos recebeu com um Infiniti estacionado bem na orla e uma arquitetura em um estilo que nem sei, barroco maia. Mas basta sair da rua principal para tudo se tornar muito mais pobre e sombrio. A área parece um grande mercado ou uma favela não muito interessante. Mesmo o único ônibus coletivo que encontramos aqui tinha cores escuras e apagadas. O único lugar claro e espaçoso em Santiago é a igreja. As pessoas vêm aqui em massa para as missas. Elas se sentam em fileiras ao redor do edifício, o que também pode ser devido às restrições relacionadas à pandemia. Claro que a colonização dessas áreas deixou sua marca, e a maioria dos habitantes das cidades maias se converteram ao cristianismo, especificamente ao catolicismo. Em cada localidade ao redor do lago Atitlán, há grandes, limpas e claras igrejas que, como você pode imaginar, muitas vezes não combinam com o que acontece do lado de fora. Mas ainda uma pequena porcentagem de moradores acredita em seu ídolo maia específico, que, para ver, seguimos Alex em um portão excepcionalmente sombrio, onde, sinceramente, preferi guardar a câmera para garantir. As únicas gravações que sobreviveram foram os curtos vídeos de Bori, que ele gravou secretamente com o telefone. Em uma das casas em Santiago, foi criada uma sala separada para o ídolo Maximón e seus guardiões. E este é um dos cultos mais estranhos de que já ouvi falar. É uma imagem coletiva dos maias que se revoltaram contra os colonizadores espanhóis. Durante muito tempo, esconderam-se deles, mas acabaram por ser executados e homenageados na forma de um ídolo de madeira. A sua aparência varia consoante a cidade. Em algumas, usa óculos, noutras, uma bandana. Santiago, de onde ele vem, está decorado com muitas gravatas, chapéus e cachecóis. Sua característica mais importante é que ele é um ídolo muito dualista, permitindo tudo. Ele é ao mesmo tempo um protetor das famílias e um mulherengo, juiz e trapaceiro, e também não evita álcool e cigarros, o que de fato faz parte de seu ritual. Há um documentário em espanhol sobre ele que explica que ele basicamente não está em contradição com o cristianismo, mas os padres católicos não estão, digamos, muito satisfeitos. Segundo a tradição de Maximón, ele é transferido para uma nova casa a cada ano, onde os proprietários dedicam um quarto separado para ele e seus guardiões. Os turistas podem visitá-lo sem problemas, mas há uma taxa para gravar vídeos, então foi mais fácil encontrar materiais na encosta. Por alguma razão, a minha visita à Máxima deixou-me com uma ligeira sensação de inquietação. Santiago, comparado com as outras cidades que vimos, tem uma atmosfera mais sombria. Esse contraste com o resto do lago Atitlán torna a visita mais interessante. Nossa viagem pelas cidades ao redor do lago Atitlán foi bastante caótica, e Alex manteve um ritmo tão acelerado que mal conseguimos gravar qualquer coisa. Mas em um único dia, vimos tudo e ainda conseguimos pegar o último barco para o nosso cais. A Guatemala nos recebe com um clima não muito amigável, chuva leve, mas tudo bem. Acho que não tenho o direito de reclamar, porque antes de chegarmos, as previsões indicavam chuva durante toda a estadia, seja em Fuego, em Antígua ou no lago Atitlán. Tivemos muita sorte de começar a chover apenas na última noite. No geral, a Guatemala deixou uma impressão positiva em mim, embora não seja o país mais rico. Tivemos uma pequena situação desagradável com os locais. Após voltar de Fuego, reorganizei minhas coisas na minha mochila. Deixei a que peguei emprestada dos guias na recepção, mas de alguma forma, eles acharam que eu estava pedindo para jogá-la fora. Quando perceberam que a mochila estava faltando, os guias começaram a nos ameaçar. Algo como sabemos onde estão, podemos encontrar vocês. Mas acho que a questão se resolveu pacificamente, embora, como dizem, o desconforto permaneceu. Mas isso não importa. A natureza aqui é simplesmente incrível. Honestamente, as impressões que coletei nesses 4 dias seriam suficientes para distribuir ao longo de várias semanas, e Bória já está considerando organizar excursões aqui para nossos turistas. Eu, pessoalmente, se tiver a chance, com certeza visitarei este país novamente. Vertical. O complexo local de templos maias, não menos bonito que Chichén Itzá no México, mas muito menos lotado e cercado por uma selva muito mais selvagem. Eu iria para a costa do Pacífico e depois para a costa do Mar do Caribe. Aliás, é bastante surpreendente que em um país que tem acesso tanto ao mar quanto ao oceano, o melhor resort seja justamente um lago. Pelo menos é o que nosso guia diz. E a sensação de estar do outro lado do globo, longe de casa, onde tudo, a natureza, as pessoas, a cultura, tudo é diferente. É simplesmente uma sensação incrível. Obrigado por assistir a este vídeo. Até a próxima!
E como sempre, não posso deixar de lembrar que o melhor apoio para o canal são os inscritos com o sininho ativado e seus comentários.